Olá, Ju. Olá, Adna. Olá para as meninas que estão participando dessa reunião. Eu sou a Ana Cláudia, agora mãe da Maju. Então, já entrei no 9º mês de gestação, então logo vou estar com a minha nenenzinha aqui. E eu quero dividir, compartilhar com vocês, a minha experiência sobre organização. A Ju me pediu isso e eu vou ter um grande prazer, sempre tenho um grande prazer em falar sobre organização. Eu sou casada, já vai fazer 5 anos com o Guilherme e estamos vivendo essa fase gostosa mesmo da gestação e um presente do pai à nossa nenenzinha. A organização chegou na minha vida de uma forma muito bacana, assim, da parte do pai para mim, porque já era uma área que eu sempre me identifiquei, gostei, eu pesquisava muito a respeito, mas eu não tinha nenhuma experiência técnica sobre organização. E eu estava vivendo um momento da minha vida, eu comigo mesma, muito conturbado, E eu morava ainda num outro apartamento que era um apartamento pequeno, de 2 quartos, e eu estava numa tarde, tendo um momento ali com Deus, e comecei a ter uma experiência com Deus ali sobre organização. E eu me vi dentro daquele apartamento, mas é como se Deus me mostrasse que eu era aquele apartamento, a minha casa Ana Cláudia, eu era todos aqueles cômodos ali, era um quarto, uma sala, 2 quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro. E eu lembro que já de imediato é como se Deus entrasse na minha sala. E eu vi uma sala muito cheia de coisas. É como se o sofá estivesse cheio de livros, de roupas, as cadeiras, tudo cheia. Não tinha onde a pessoa se incomodar, não tinha onde Deus chegar e sentar. E sala fala disso, fala de como você recebe as pessoas na sua vida. Então Deus me mostrava que a minha sala, que a sala da minha vida não tinha espaço para ninguém. Eu não tinha como receber ninguém na minha vida, porque não tinha espaço. E logo desse momento eu fui levada para a cozinha, e a cozinha lá do apartamento pequenininha, E logo eu vi as portas dos armários abertas, a geladeira aberta, e não tinha nada. Ali naquele momento eu não via nada, estava tudo vazio. E cozinha fala disso, de um espaço que você se alimenta, que você tenha o que oferecer para o próximo. E eu não tinha nada para oferecer. Eu estava totalmente despreparada para receber alguém na minha vida, na sala, e eu não tinha nada para oferecer na cozinha. E aquilo Deus mostrando isso, E logo depois fomos para o banheiro. E o banheiro fala de um lugar onde se lava, onde você tira toda a sujeira do seu corpo, da sua vida, E o meu banheiro estava muito sujo, ele estava muito imundo, E eu vi ali, naquele momento, que eu precisava dar uma lavada naquele banheiro, eu precisava me lavar também, eu precisava dar uma higienização em todo aquele espaço. E aí logo depois eu fui levada para o quarto de casal. E o quarto de casal era uma bagunça, cama desarrumada, roupas jogadas, era sujo. E o quarto fala de intimidade, Então, como aquele momento estava sendo um momento entre eu e o pai, eu vi que a minha intimidade com Deus, ela estava sendo de qualquer jeito. Eu não estava tendo zelo com isso. E logo depois eu fui levada para o outro quarto, que é um nome que a maioria das pessoas se dá a esse cômodo, que é o quartinho da bagunça. E eu odeio essa frase. Mas ele era o quartinho da bagunça também na minha vida, lá na casa. E eu lembro que, mesmo fisicamente, não tinha luz nesse quarto.
Então, na hora que eu fui levada para esse quarto da minha vida, realmente estava escuro. E Deus teve que trazer luz naquele momento. E na hora que Ele trouxe luz, eu vi muito entulho. Eu guardando muitas coisas que não fazia já diferença nenhuma na minha vida, não acrescentava mais em nada, não precisava permanecer ali, e eu estava entulhando ela ali naquele quartinho da bagunça. Então, assim, a primeira experiência com a organização que eu tive foi uma organização de mim mesma, foi uma organização da minha mente. E como Deus me fez viver essa experiência, refletindo na minha casa física, eu comecei a entender muitas coisas, eu comecei a comparar a realidade física com o que eu estava vivendo espiritualmente. E desde então, eu comecei a buscar informações sobre organização de casa. Eu fui para Curitiba, eu fiz um curso na Organize sobre organização. Eu já peguei várias casas para organizar, já tive com várias famílias. Mas tudo isso eu vivi porque eu estava vivendo esse momento de organização da minha própria vida, do meu próprio eu. Então, foi muito especial. Então, de imediato, foi isso que aconteceu, né? Eu vou conversar com vocês aqui numa linguagem mais ligada para o cristianismo mesmo, para a parte espiritual, né? Mas existe toda uma parte técnica mesmo de como que isso funciona. E em Gênesis 1:1, começa falando assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite, tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez Deus, pois, o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento de céu, e houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo do céu, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus de terra, e o ajuntamento de águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: produz a terra relva, ervas, e deem semente, e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja a semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. Esse é o versículo 11. Essa palavra veio ao meu coração porque no início da criação, quando Deus disse haja luz, logo veio uma frase: e viu Deus que a luz era boa. E eu fiquei imaginando o que Deus viu, que Ele elogiou a luz, foi o primeiro elogio que Ele fez. E eu, nos versículos abaixo, começa a falar sobre como tudo estava, né? E eu vi que Deus viu uma desordem. E diante da claridade, Ele viu toda aquela desordem, Ele começou primeiramente a organizar o universo, né? O mundo em si. E logo que Ele começou a organizar a água num lugar, a terra em outro, os céus em outro, no versículo 11 em diante, vem a criação. A palavra criação também vem a palavra criatividade. Então, eu vi nessa parte do início da palavra que é o próprio Deus, o nosso Pai, Ele também teve que se posicionar numa posição assim: olha, eu preciso organizar para que eu venha conseguir criar. E é assim que eu começo falando com vocês a respeito de organização dentro de uma residência. Ser uma pessoa organizada não é uma decisão de um único dia, é uma continuidade de vários dias, leva-se tempo, mas precisa ter uma decisão
de dentro para fora, né? Você precisa decidir isso na sua vida. E quando você começa a organizar, começa a pôr no lugar o que tem que estar no seu devido lugar, eu acredito que isso venha do próprio Deus, venha do Espírito Santo, um sentimento de criatividade. Ele te direciona no que você deve fazer, como que vai ser. A organização ela não é um padrão, não existe regras da qual eu levo para uma família e todas seguem esse padrão. Eu preciso identificar o perfil de cada família, de cada pessoa que mora ali e Deus cria, mostra aquela individualidade daquela família, né? Então, o que eu poderia falar para vocês assim de início, quando se trata de organização, é: escolha um ambiente. Eu indicaria vocês escolherem o guarda-roupa, porque o guarda-roupa é o ambiente que mais reflete quem é você. Então, a casa é a cara da mulher daquela casa. Então, eu acho que todo esse início precisa partir de dentro de vocês, mulheres. E eu te indicaria começar pelo seu guarda-roupa. Você tirar tudo de dentro dele, que é seu. E existem 3 separações, que é lixo, descarte e o que você vai voltar para o guarda-roupa. Então, à medida que você vai tirando as peças, você separa. O que é lixo mesmo, não tem utilidade para você nem para ninguém. É da natureza humana a gente entulhar coisas, ir guardando, esquecer de tirar. Então, você vai achar muito lixinho mesmo. Então, lixo, que é lixo. O que é descarte, coisas que não servem mais para você, coisas que não são úteis mais para você. Uma dica que eu sempre ouço isso e sempre dou essa dica. Muitas pessoas, olha, eu vou guardar essa roupa que o dia que eu emagrecer, eu uso ela. É uma prática que não funciona. Eu sempre indico, desfaz essa roupa, viva o momento que você está vivendo hoje, toma uma decisão de caso venha emagrecer e refaça uma nova pessoa quando você estiver com outro perfil. Desfaça disso que é antigo na sua vida. Eu indico, mas eu respeito também. Às vezes é importante para você guardar aquelas peças, né? E as peças que são úteis, você vai continuar usando e você vai voltar para o guarda-roupa. É viável que você deixe tudo aparente. A gente precisa ver o que a gente tem. Quando você não vê, você sempre acha que você não tem, você precisa de mais alguma coisa. Então, eu gosto muito de uma palavra que é o suficiente. A organização, a decisão da organização na sua vida vai te trazer a esse momento do suficiente. Você vai entender que existe o suficiente para você. O seu suficiente é diferente do meu, que é diferente de outro, mas você vai identificar, você vai saber, olha, eu preciso só de tantas peças de calça, só isso. Quando você consegue visualizar tudo, todos os dias, você vai deixar de ter esses apegos, essa necessidade de querer ter mais. E ter mais também não é um erro, mas você pode às vezes criar um hábito de, olha, eu trouxe uma peça nova, então deixa eu tirar uma que já está há mais tempo ali parada. É uma troca que você vai fazendo e eu acredito muito nisso, é uma coisa muito pessoal. Você vai se descobrir, você vai ter essa direção que você deve fazer, sabe? Depois dessa organização das suas coisas, você vai para o ambiente do seu marido, dos seus filhos, para a cozinha, para a área de serviço. Eu falo que a organização também ela tem que estar dentro da casa. Às vezes tem muito excesso de móveis, de móveis que não tem utilidade nenhuma, mas está ocupando espaço. E a gente precisa de espaços dentro da casa. Eu acredito que, às vezes, eu gosto dessa sensação de que eu tenho o suficiente em todos os cômodos. É um sentimento que eu gosto de carregar agora comigo, sabe? A organização ela não tem nada a ver com condições. Eu falo condições financeiras, condições de casa. Eu já frequentei casas que eram casinhas mesmo, né? De cimento batido, piso cimento batido, mas impecáveis. Então essa experiência que eu tive nessas casas me fez ver que a organização não tem a ver com condição, tem a ver com uma decisão que você tem que tomar na sua vida, né? Como nós estamos falando aqui com mulheres especificamente,
mas eu não acho que isso seja uma obrigação específica da mulher. Nesse processo, eu fui vivenciando coisas muito difíceis para eu aceitar como mulher, principalmente essa mulher moderna de hoje. Quando eu falei, quando a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa, esse edificar me expandiu demais na minha mente, não demais, mas o que eu precisava talvez entender, eu ainda preciso, que a minha casa, ela nunca vai ter a cara do meu marido nem a cara dos meus filhos, ela vai ter a cara da mulher daquela casa. Então eu me vejo em todos os cômodos da minha casa. E isso é uma coisa foi um momento muito entre eu e Deus, o meu papel com Deus. Isso é indiferente dos reconhecimento do meu esposo pelo meu marido ou futuramente pelos meus filhos. Foi um tratamento de Deus comigo, do meu papel com Ele, do servir a Ele através do cuidado da minha casa, sabe? Então eu fui me vendo aos poucos em todos os cômodos da minha casa. Então assim, eu tenho esse zelo pela casa, não só pelo cuidado com a minha família, mas pelo cuidado comigo mesma. Eu entendi que esse era o meu papel para com Deus, porque eu escolhi casar, eu escolhi ser minha esposa, então eu passei a ter prioridades, eu tinha que entender isso, né? Então a organização foi trazendo, clareando, a luz divina foi clareando isso na minha mente, e aos poucos o próprio Pai foi trabalhando isso no meu coração, porque vem várias coisas, né, da sociedade que você mesmo traz para você, por exemplo, mas meu marido tem a obrigação dele, meu marido tem que me ajudar, meu marido... Isso é ótimo, ia ser muito bom se eles conseguissem se colocar totalmente nessa posição. Só que eu não posso depender da posição deles, da decisão deles, para ser quem o Pai queria que eu fosse. Então eu tive que separar isso, né? Eu tive que entender que o valor, que isso que eu fazia não era só uma questão física, isso são valores eternos. Então eu tive que entender que o que é eterno vem do Pai, vem dele, reconhecimentos dele, que volta para ele também, sabe? Todo elogio, toda forma de gratificação pelo meu esforço. E isso foi aos poucos me trazendo paz de espírito, foi me trazendo paz na realização de estar um pouquinho próximo dessa mulher que o Pai sonhou, planejou, arquitetou que eu fosse. Eu imagino que eu ainda esteja muito longe de ser essa mulher, mas eu imagino que eu estou a caminho, eu estou caminhando para chegar a isso, né? Igual eu falei, eu vou fazer 5 anos de casado, mas eu tive muitos desafios no meu casamento, né? Isso eu estou falando sempre dos meus desafios comigo mesma, como esposa, como serva, como amiga. E eu vivi desafios de, por exemplo, eu nunca fui cozinheira, nunca cozinhei, morava sozinha, depois morava com uma amiga antes de casar, nós não tínhamos nem panela em casa. Então eu casei e eu falei, gente, eu tenho que cozinhar. E eu tive uns desafios muito grandes na cozinha, aprender a cozinhar, mas eu não desisti, eu insisti. Eu falo que meu marido foi meu macaquinho de experiência durante muito tempo, ele comeu muita comida ruim, mas hoje eu já consegui criar um hábito para o nosso alimentar, para a nossa casa. Eu gosto de receber bem as pessoas, eu gosto de criar lanchinhos, de criar um jantar, porque eu penso, poxa, alguém devia jantar na minha casa. E eu não quero que ela seja recebida como todos os dias ela come na casa. Eu quero criar algo especial para ela. Porque a palavra de Deus me fala que quando eu recebo um servo dele, eu estou recebendo o próprio Pai aqui. Então eu gosto, eu me sinto bem em saber que eu estou criando um almoço, uma janta especial para aquelas pessoas. Não só algo que eu já tenho o hábito de fazer todos os dias.
Só que isso é difícil, isso nunca foi fácil, não é fácil nem hoje para mim. Só que eu entendo que o reino de Deus, ele é tomado por esforço. E reino para mim é a vontade de Deus aqui. E a vontade de Deus, ela não é fácil de ser vivida, mas eu preciso me esforçar. Então, eu me esforço para conseguir fazer uma boa comida. Eu me esforço até hoje para conseguir ser uma boa dona de casa, ser organizada. Eu me esforço e eu entendo que eu estou fazendo a parte que me cabe. Eu estou, de certa forma, realizando a vontade do Pai para a minha vida. Porque eu acredito que a partir do momento que há um esforço da minha parte para trazer o que é sagrado para dentro do meu lar, esse reino também sai do meu lar para fora, para que todas as pessoas que saem da minha casa, de alguma forma, ela está levando luz, ela foi bem tratada, eu vejo isso como um reino de Deus. E eu teria tantas coisas, talvez, para compartilhar com vocês, para falar com vocês, e só que eu precisaria de tempo, precisaria de direcionar os temas, né? Mas, assim, de imediato é isso. Eu espero que, de alguma forma, essas palavras venham acrescentar na vida de vocês e me coloco à disposição também, ajudo os meus contatos, vocês podem entrar em contato comigo, o que precisar compartilhar, o que vocês precisarem falar. Eu estou disponível para ouvi-las e assim seguirmos a esse caminho que nos leva à eternidade. Um beijão para vocês, foi um prazer falar com vocês. A Ju, uma pessoa muito especial na minha vida. A nossa aproximação, ela se deu diante de distanciamentos, né? Sempre fomos muito distantes, mas sempre muito próximas, assim. Isso é muito especial na minha vida e eu desejo cada vez mais